Boa tarde, galera. Professor Nilbert Almeida falando. Vamos estar falando agora sobre geometria plana, dando prosseguimento. Tópicos de triângulos, segunda parte e terceira parte. Tá? Para nivelar a galera aí. Isso vale para todas as turmas. Bom, o que é ser semelhante? Semelhante é ser parecido. Então, você tem um triângulo, né? Um outro triângulo. Como é que eu posso afirmar que dois triângulos são semelhantes? Será que de fato eles são semelhantes? Eu não posso simplesmente chegar e só pelo olho falar, não, esses triângulos são semelhantes. Eu não posso, né, tá nesse nível. Tem que ter algo matematicamente falando que eu possa afirmar. Bom, vamos lá. Um triângulo, ele possui 6 elementos. Você tem aqui os lados AB, AC e BC e 3 ângulos internos. Então, você tem 6 elementos. Todo triângulo tem 6 elementos. Vamos botar assim, tá? Esse triângulo também tem 6 elementos. DE, DF, EF e tem os ângulos. Como é que eu vou saber se um triângulo é semelhante ao outro? Bom, ao invés de você necessitar que todos os 6 elementos sejam, né, mantenham uma proporcionalidade ou os ângulos sejam iguais, você precisa desses 6 que 3 garantam a semelhança, tá? A metade já é suficiente para você garantir que 2 triângulos sejam semelhantes. Na geometria, quando você vai estudar lá, o pessoal que faz graduação, né? Eu até gosto bastante, né? Fui monitor de geometria, né? 2 anos, passei uma terceira vez, mas acabei não quis assumir, né? Para ser monitor na UF. E tem uma matéria chamada Fundamento de Geometria que você aprende tudo isso, né? Você pega o caso lado, ângulo, lado, assume como axioma e prova todos os outros casos, né, da semelhança. Bom, aqui nesse vídeo é uma geometria mais elementar. Nós vamos adotar só o primeiro caso, eu vou estar falando dos outros casos, mas eu vou pegar só o caso mais importante, que é o ângulo, 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 tá bom? Então, se 2 triângulos têm os 3 ângulos internos iguais, ou seja, 3 condições, eu posso afirmar que esses triângulos são semelhantes. Já é suficiente para afirmar que eles são semelhantes. Estou usando o til, né, como notação para dizer que eles são semelhantes. E se os ângulos internos são iguais, eu posso dizer que os lados são proporcionais. Vale até um teorema aqui, não ia falar não, mas vale o teorema. Se os ângulos de 2 triângulos são iguais, os ângulos de 2 triângulos são iguais se somente se os lados são proporcionais. Ou seja, se os ângulos são iguais, os lados são proporcionais. E se os lados são proporcionais, os ângulos internos são iguais. Esse é um teorema que vale a ida e vale a volta. Mas assim, o meu objetivo nesse momento não é aprofundar, é dar a ideia geral, até porque eu estou visando a prova da EAN do fuzileiro, tá? Mas assim, vai dar uma base boa para todo mundo, tá bom, galera? Mas se a gente for aprofundar mesmo a vera, aí torna-se um curso de graduação. Mas o objetivo aqui é dar uma base boa, né, com o objetivo de fazer as provas militares. Então, você tem o caso ângulo, 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 o caso lado, lado, lado. Observe, se foi ângulo, 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 ele vai perguntar alguma coisa do lado. Se ele der lado, 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 vai perguntar do ângulo. Lado, ângulo, lado. Tem mais 2 casos também, decorrência, né? Lado, ângulo, ângulo oposto. E o caso ala, ângulo, lado, ângulo, tá bom? Bom, eu não ia falar de congruência não, mas congruência é ser igual. Em termos de caso de congruência, congruência tem a ver com lado. O caso ângulo, 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 eu não poderia afirmar a congruência, seria só semelhança, tá? Para ser congruente tem que ter pelo menos um lado para você afirmar que os triângulos são congruentes, né? Fazendo a correlação entre semelhança e congruência. Estou sendo assim mais sintético possível. Então, assim, se são semelhantes, o que você vai ter que usar? Que os lados homólogos são proporcionais. O que são lados homólogos? Por exemplo, qual é o lado oposto a 3 tracinhos aqui, né? AB? Quem é oposto a 3 tracinhos no grandão? DE. Então, DE e AB são lados homólogos. Definindo melhor, são lados opostos aos mesmos ângulos, porém em triângulos diferentes. Então, AB está para DE
que são homólogos, assim como AC está para DF, assim como BC está para EF. Observe que eu mantive de cima os lados do triângulo menor e embaixo os lados do triângulo maior. Não pode alternar, o certo é fazer assim, tá bom, pessoal? O certo é fazer assim, tá? Isso é igual a uma constante chamada razão de semelhança, tá bom, pessoal? Não vou entrar nos outros casos, vou só atuar nisso daqui, tá? Para ficar legal. Um exemplo disso rapidinho, vou fazer agora rapidinho. Você tem um triângulo aqui, x, aqui 4. Aí tem um triângulo maior, aqui é 15 e aqui é 12, tá? Esse ângulo igual a esse ângulo aqui igual a esse. Então, ABC, DF. Esse é um caso até mais simples, que os triângulos são separados. Geralmente, as questões mais difíceis, os triângulos não são separados, fica um triângulo dentro do outro, dificultando a visualização da semelhança. Bom, esse ângulo igual a esse igual a esse. Obviamente, pela lei angular de Thales, o terceiro ângulo é igual. Logo, vale a semelhança dos triângulos. Então, x está para 15, assim como 4 está para 12, né? E aí, fazendo a continha, você vai chegar, simplificando em cima e embaixo por 4. Então, vai ficar x sobre 15 igual a 1 sobre 3, x igual a 5. Tá bom, pessoal? Outra maneira de perceber é que daqui para cá eu divido por 3. Para manter essa razão, 15 dividido por 3 vai dar quanto? 5 também. Daria para fazer de cabeça essa questão, tá bom? Uma aplicação da semelhança são as relações métricas no triângulo retângulo, que são oriundas da semelhança, tá? Então, relações entre medidas, ou seja, métricas, no triângulo retângulo. Triângulo retângulo é o triângulo que possui um ângulo de 90 graus, né? Não tem como ter dois na geometria de Euclides, tá? Se fosse uma outra geometria, talvez, mas na de Euclides não. Lembrando, só para a galera estar ciente, quem não sabe disso, existem mais de 2.000 geometrias hoje, catalogadas, mais de 2.200 hoje catalogadas, tá? Bom, triângulo retângulo, vamos definir algumas coisas no triângulo retângulo aqui. Catetos são os lados que formam 90 graus. Eu vou chamar aqui de C e aqui de B, tá? O maior lado é chamado de hipotenusa, que eu vou chamar de A. Hipotenusa, nome dado à cordinha que formava a lira grega. A lira grega, instrumento musical, a lira grega, essas cordinhas eram chamadas de hipotenusa. Então, o maior lado é a hipotenusa. E os lados que formam o ângulo de 90 graus são chamados de catetos. Outros elementos, outras métricas no triângulo retângulo, a altura e as projeções. A sombra que o cateto de extremidades AB vai fazer sobre a hipotenusa, ou seja, a sombra que vai fazer aqui, ó, a gente vai chamar de M. E aqui nós vamos chamar de N. Bom, esses triângulos, eles são semelhantes. Vou chamar aqui de alfa e esse ângulo aqui de beta. Observem, eu vou separar os triângulos para vocês observarem um detalhezinho aqui na figura. Vou separar os três triângulos. Os três triângulos, eles são semelhantes 2 a 2. Os três triângulos são semelhantes 2 a 2, tá? Então, você vai botar H aqui. ABH. Aqui eu vou colocar, que está lá na figura, né? ABC, a altura, os catetos, as projeções, hipotenusa. Aqui vou botar C, o ângulo beta, Bzinho, H, aqui também H, N, C, alfa. Aqui alfa e aqui beta. 90 graus. E aqui N. Observe o seguinte aqui. Vamos lá. Esses três triângulos são semelhantes 2 a 2. Por quê? Muito simples. Se aqui é alfa e aqui é 90,
Antes disso, olha no triângulo grande. Aqui é alfa, aqui é beta, aqui é 90. Alfa mais beta vale 90. Por quê? Porque a soma dá 180. Como aqui já é 90, 180 menos 90 dá 90, então alfa mais beta dá 90. Ou seja, como aqui também já é 90 e aqui é alfa, aqui só pode ser beta. E nesse outro triângulo é a mesma coisa. Se aqui é beta, aqui só pode ser alfa. Então, esses triângulos 2 a 2, pelo caso ângulo, 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 eles são semelhantes. E se eles são semelhantes, vale a proporcionalidade dos lados homólogos. Ou seja, lados opostos aos mesmos ângulos, porém em triângulos diferentes. Então, exemplo, vamos lá, vamos pegar aqui uma relação métrica no triângulo retângulo. Vamos lá, vou pegar da altura. Oposto a alfa nesse triângulo aqui. Oposto a alfa nesse triângulo é H. Um triângulo pequeno. Oposto... Vou pegar nesse daqui, esses dois aqui. Oposto a alfa nesse triângulo aqui, N. Estou fazendo entre o primeiro e o terceiro, tá? Oposto a beta no primeiro triângulo, M. Oposto a beta no outro triângulo, H. Multiplica cruzado, H ao quadrado igual a M vezes N. Então, uma das relações métricas no triângulo retângulo, que é a altura ao quadrado igual ao produto das projeções. Fiz a semelhança do primeiro com o terceiro. Poderia fazer uma outra aqui, do primeiro com esse daqui, quer ver? Oposto a 90 aqui é C. Oposto a 90 aqui é A. Oposto a beta aqui é M. Oposto a beta no grandão é C. Onde que nós chegamos? C ao quadrado igual a A vezes M. Outra relação métrica. Então, nós temos várias relações métricas. Então, quais são as relações que a gente pode ter no triângulo retângulo? Então, vamos lá. C ao quadrado igual a projeção que determina na hipotenusa vezes a hipotenusa. B ao quadrado igual a projeção que determina na hipotenusa vezes a hipotenusa. Terceira, altura ao quadrado igual ao produto das projeções. Quarta, hipotenusa vezes altura igual ao produto dos catetos. Quinta, é só de olhar você já percebe que a hipotenusa é igual à soma das projeções. E sexta, o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos catetos. Essa daqui não vem da semelhança direto. Esse é o teorema de Pitágoras. Tem um livro com mais de 300 demonstrações diferentes do teorema de Pitágoras. Tá? Teria uma sétima, que é o inverso da altura ao quadrado igual à soma dos inversos dos quadrados dos catetos. Também é verdadeira essa daqui. Não aparece tanto, né, nos livros aí, mas também é uma relação importante. Tá, pessoal? Prosseguindo, vamos fazer aqui agora um exercíciozinho só para fixar. Exercício da apostila da turma Academias, uma das questões, essa 2015, que diz o seguinte: um triângulo retângulo cujos catetos medem raiz de 8 e raiz de 9, calcule a hipotenusa. Eu até brinco com os alunos, né, com o seguinte, né, a questão perguntando se você está vivo, pede a hipotenusa que é K. Então, K ao quadrado igual a raiz de 8 ao quadrado mais raiz de 9 ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa igual a soma do quadrado dos catetos. Bem elementar, né, pessoal? K ao quadrado igual a 17, não pode botar mais ou menos, pelo simples fato do cateto, da hipotenusa, ser um segmento de reta e tem que ser positivo, então só raiz de 17, tá bom? Gabarito nessa prova, né, que vai mudando, gabarito letra D, beleza? Bom, outra coisa importante são as razões trigonométricas, tá? Razões trigonométricas. O que são razões trigonométricas? Trígono de triângulo, métrica medida, razões entre as medidas no triângulo retângulo. São elas, dado um triângulo retângulo, eu consigo, através do ângulo, dos ângulos,
o valor do ângulo e dado um lado, achar outras coisas, né? Eu vou chamar aqui de A, aqui de B, aqui de C. Por definição, o seno de um ângulo vai ser a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno de um ângulo entre o cateto vizinho, cateto adjacente, lembrando que é ao ângulo, né? Ao ângulo, no caso aqui alfa, ao ângulo, sobre hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto ao ângulo sobre o cateto adjacente, ou seno sobre o cosseno. Ou a tangente de um ângulo é o seno sobre o cosseno, tá? A tangente de um ângulo é o seno sobre o cosseno, tá bom? Então, por exemplo, quem seria o seno de alfa lá na figura, olhando para a figura, quem seria o seno do ângulo? B sobre a hipotenusa, que é a A. É óbvio que ele vai ter que dar o ângulo em um lado ou dar dois lados para poder achar o ângulo, sendo que tem que ser um ângulo notável, tá bom? Vamos então a um exercício, para vocês entenderem. Questãozinha da EAR, exercício exemplo. Na apostila, página 131 da turma Academias, nas outras turmas eu não sei, mas está nas outras turmas também, tá? EAR 2014-2. Diz assim: uma escada é apoiada em uma parede perpendicular ao solo, que por sua vez é plano. A base da escada, ou seja, seu contato com o chão, dista 10 metros da parede. O apoio dessa escada com a parede está a uma altura de 10 raiz de 3 metros com o solo. Então vamos lá. Parede, solo. A escada vai estar apoiada em dois pontos, então. No solo, a distância é de 10 metros em relação à parede. E na parte de cima da parede, a distância é de 10 raiz de 3 metros. Ele fala no enunciado, olha lá. O apoio dessa escada com a parede, está lá em cima, está a uma altura de 10 raiz de 3 metros. Isto posto, o ângulo entre a escada e o solo, ele quer esse ângulo aqui que eu vou chamar de φ, letra grega φ. Bom, o que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? É a tangente do ângulo. Então, tangente de φ, aí tem que gravar a definição, não tem jeito. Daqui a pouco eu passo o boi para a galera. Então, cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é a tangente de φ? A tangente de φ vai dar raiz de 3. Aí tem que saber a tabelinha de seno, cosseno e tangente de arcos notáveis. Qual o ângulo cuja tangente dá raiz de 3? 60 graus, se for em graus, ou π sobre 3 radianos. Na questão não tem radiano, é só grau. Então, gabarito letra A. Tá? 60 graus. Só isso. Questão tranquilinha, para você ver que bem elementar. Tá? Para fixar mesmo a matéria. Bom, tem uma tabelinha na apostila, vou pedir que vocês gravem, que é a tabela de seno, cosseno e tangente de arcos notáveis. Tem até uma musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Casinha para todos e o 2 para cada um. Aí você forma do seno e do cosseno e depois a tangente é só dividir o seno pelo cosseno. Aí você vai formar a tabelinha, tá? Uma decorebazinha, eu oriento a galera aí a gravar. Bom, para fechar, eu vou passar o boi para a galera, para a gente fechar o nosso vídeo, tá? O boi. O boi, eu não gosto muito de passar o boi assim em vídeos, não, só internamente no curso, que a galera, eu acabo passando o segredo, né, para outros alunos. Mas alguns bois eu vou passar para a galera. O primeiro boi é o seguinte: razões trigonométricas. Soca à toa. Soca à toa, grava isso daí, soca à toa. O que é o soca à toa? O seno é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é entre o cateto adjacente e a hipotenusa. E a tangente é entre o cateto oposto e a hipotenusa. Então, é um recurso mnemônico que vai ajudar vocês a gravarem, né, as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Lembrando que essas razões trigonométricas, elas são, na verdade, decorrência do estudo das funções circulares, né, seno, cosseno e tangente, né, no ensino médio, né, que a gente aprende lá em trigonometria, a galera
ainda vai aprender comigo essa parte aí. Então isso daqui é decorrência daquilo lá. Tá bom, pessoal? Mas a gente define no ensino fundamental dessa forma, que o seno é a razão, dado um triângulo retângulo, entre o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno entre o cateto adjacente, ou seja, o cateto vizinho ao ângulo sobre a hipotenusa, e a tangente entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Tá bom? E o último boi é o quadrado mágico. Isso daí acho que não tem nenhum livro, acho que nem militar eu tenho visto isso. Tá? O quadrado mágico, isso daqui vem das antigas, que é o seguinte... Você pega um quadrado, olha o boi, hein, galera? Esse é o boi supremo. Você vai colocar aqui a hipotenusa e os catetos. Tá? A hipotenusa e os catetos. Aqui você vai colocar as projeções. Deixa eu só ver como é que eu coloquei lá para vocês, para não ficar diferente na hora que eu demonstrei. B tá com N. Então aqui é N. E aqui é M. E aqui a altura. Olha o boi. Você vai pegar nessa organização, pega dois na mesma linha e na mesma coluna. Por exemplo, A com B formam uma proporção, assim como B está para N. O que a gente vai chegar? Que B ao quadrado igual a A vezes N. Bizu supremo, galera. É o boi supremo. A e C, B e H. Então, A está para C, assim como B está para H. Ou seja, a hipotenusa vezes a altura igual ao produto dos catetos. Quer ver só outro? Vamos pegar aqui NH, sempre na mesma linha e mesma coluna. NH, H e M. Então, você vai chegar aqui, H ao quadrado é igual a M vezes N. Inclusive, você vai achar outras relações que não aparecem, não são usuais. Por exemplo, quer ver uma relação não usual? Calma aí. Aqui. B e H, C e M. B vezes M igual a C vezes H. É uma relação, ela é verdadeira, mas não é usual, tá? Mas também é uma relação métrica. Beleza, galera? Curso emérito, professor Nilbert Almeida, 19 anos de preparatório militar, ex-aluno do Colégio da Escola Naval, UF, graduação, especialização em mestrado, tá? Teologia FAICAD, formando em engenharia de produção UF/CEDERJ. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Um abraço.